BBGO11, o Fiagro do Banco do Brasil, relatório de setembro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do Fiagro, ele que tem um patrimônio líquido total na casa de 373 milhões, 11 mil cotistas, tem a última distribuição 90 centavos por cota e na data que eu gravo com vocês, o BBGO11 cota na B3 a R$ 64,68, dentro de um P sobre VP de 0,69, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 25,11%. A cotação chegou aos R$ 71,94 em março de 2025 e desde então vem sofrendo quedas aí no mercado secundário e agora já aos R$ 64,68. Como comentamos, a última distribuição será paga agora no dia 14 de novembro de 2025, segue 90 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,3, anual de 17,26. E investindo R$ 1.000 há 2 anos, teria perdido dinheiro, R$ 996,80, então ponto de atenção. Ponto de atenção também é a rentabilidade aqui do BBGO11, porque ele não consegue superar as linhas do IPCA e também do IFIX, tampouco supera a linha do CDI, retornando no período apenas 0,32%, enquanto o CDI retornou 26,13%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,75%, então ponto de extrema atenção também para a rentabilidade do BBGO11. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que no mês a rentabilidade da cota patrimonial do BBGO11 foi negativa, de 0,15% ao mês, impactada principalmente pela marcação a mercado de alguns emissores, como a Lavoro. Veremos adiante que tem uma situação também um pouco delicada. Apesar do desempenho abaixo do esperado, manteve a distribuição de 90 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,39, equivalente a 119% do CDI. Já em relação à carteira aqui do BBGO11, os CRAs seguem bem diversificados, 55% do patrimônio líquido alocado em emissões indexadas ao CDI, 26,28% ao IPCA e 2,67% em posição pré-fixada. O fundo também tem 3,63% do patrimônio líquido investidos em FDICs Fiagros e encerrou o mês com uma liquidez de 12,08% do patrimônio líquido do fundo. Atualmente, o valor da cota está sendo negociado com um desconto de aproximadamente 30% em relação ao patrimonial e a gestão considera este cenário uma oportunidade atrativa, dado que a carteira conta com mais de 35 emissores e um yield superior a CDI mais 1,76 ao ano e duração média próxima de 2 anos. Em relação às novas alocações aqui do fundo, ele adquiriu 2 novas alocações. A primeira é para a Cereal, com a taxa pré-fixada de 14,48% ao ano, no valor total de 3,5 milhões, vencendo em setembro de 2032. E também os CRAs da Boa Safra, com a taxa de 104% do CDI, no valor de 4 milhões, e juros mensais e amortização no vencimento. Em relação a Lavoro, ponto de extrema atenção, porque obteve apoio de mais de 50% dos credores comerciais em seu processo de recuperação extrajudicial. A medida abrange a operação brasileira de varejo agrícola e a subsidiária Perterra. O plano prevê pagamentos semestrais em até 5 anos, corrigidos pelo IPCA, e os credores que não aderirem receberão 50% do valor em parcela única em 2032. A gestão destaca aqui também que os CRAs continuam com o seu fluxo de pagamento normal, sem alterações até o momento. A Lavoro ainda negocia cerca de 1 bilhão em dívidas financeiras com instituições como o Banco do Brasil, o Itaú e o Citibank. Em relação a Lavoro também vale destacar que notícia recente aqui no mercado é que ela apontou uma queda de 34% nas vendas antes da recuperação extrajudicial. Isso porque o balanço do ano fiscal encerrado em 30 de junho indica uma retração no faturamento e no lucro, mas ainda não reflete o processo de reestruturação das dívidas. E a empresa anuncia também um aumento da adesão ao plano de recuperação extrajudicial. Vale lembrar que a recuperação extrajudicial da Lavoro abrange cerca de aproximadamente 2,5 bilhões de dívidas, com os credores buscando uma forma de renegociação desta dívida em relação ao passivo financeiro da Lavoro. Então, ponto de extrema atenção, porque as notícias dão conta de que a recuperação extrajudicial foi aprovada, mas tem aí um registro no balanço da empresa de queda de 34% nas vendas antes do período de recuperação extrajudicial. Ponto de extrema atenção também. Em relação
ao portfólio aqui do BBGO11, ele tem a maior exposição a CDI, 43% do patrimônio líquido, dando uma taxa média de compra de 2,87%, 4,87% de taxa média de marcação a mercado. Já em relação à indexação IPCA, 26,28%, uma taxa média de compra de 6,9%, 9,73% de taxa média a mercado. Em relação às operações compromissadas, ponto de atenção porque ele tem aqui 12,08% do patrimônio líquido do fundo, 100% do CDI. Em relação a composição da carteira aqui do BBGO11, como já destacamos, a operação da Cereal, 3,5 milhões, adquirida agora no dia 22 de setembro de 2025. Tem aqui também, em relação à aquisição da operação Boa Safra, 4 milhões, adquirida em 2 de setembro de 2025. E o ponto de atenção é a operação da Lavoura, adquirida em 2023, 3 milhões e 100, formando um total de 3% do patrimônio líquido do BBGO11. Em relação à evolução da cota patrimonial e a cota mercado, o patrimonial hoje se encontra em R$ 93,23, R$ 65,00 é a cota do fundo no mercado secundário, dando um deságio de aproximadamente 30%. Em relação à DRE do fundo, outro ponto de atenção, porque ele faz 33 centavos negativo de receitas e um resultado líquido total negativo, de 74 centavos por cota, dos quais ele faz um resultado negativo também de 18 centavos por cota e distribui 90 centavos por cota. Então, ponto de extrema atenção a esta situação, ao resultado do BBGO11. Em relação a distribuição de dividendos, formando aí 30% de desconto, 90 centavos, equivalente a uma rentabilidade bruta de 132,11% do CDI, um yield mensal de 1,37%. E, por fim, em relação à estimativa do Ministério da Agricultura e Pecuária para agosto de 2025, o valor bruto da produção agropecuária chegando a 1,406 bilhões, representando um crescimento de 11,3% em relação à safra 2024, ponto extremamente positivo. Perfeito, pessoal? De BBGO11 é basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.